Olá, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um comentário de uma videoaula da lição do quarto trimestre de 2020. Uma lição muito importante. Desta vez estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título Quem era Jó? Texto áureo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. E a verdade prática da lição de número 2: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Então, hoje estaremos estudando nesta lição sobre a integridade de Jó, ou a fidelidade de Jó, especificamente sobre o caráter de Jó. O que fez com que o Senhor Deus desse testemunho de Jó? Deus, olhando para a vida de Jó, percebia que a servidão, se assim podemos dizer, que Jó devotava a ele, era uma servidão desprovida de qualquer interesse. A fidelidade de Jó estava simplesmente arraigada no amor do nosso Deus. Jó era uma pessoa de caráter ilibado, de tal forma que, quando estudamos na lição de número 1, os filhos de Deus vieram para a presença do Altíssimo, o inimigo veio com ele. Então o testemunho de Deus foi: observaste meu servo Jó, homem fiel, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Deus dá o próprio testemunho da fidelidade de Jó. Se perguntássemos hoje para os nossos alunos o que diria Deus acerca do nosso caráter, quais seriam as palavras do Altíssimo em relação a nós? Isso lembra muito a oração de Ezequias, quando ele ora para Deus após Isaías dizer: põe a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Então Ezequias pôs o rosto à parede e disse: ó Senhor, ser servido de te lembrar, que tenho andado segundo a tua palavra, e tenho falado segundo o meu coração, tenho falado verazmente segundo o meu coração. Então ele dá para Deus o diagnóstico da sua vida em devoção ao Altíssimo. Isto era verdade, porque ele estava dizendo isso não diante de uma multidão ou para alguém a não ser Deus. Porque quando nós falamos do nosso caráter, das nossas obras, do nosso comportamento para alguém, é diferente, porque as pessoas não podem ver o nosso interior e nem comprovar a veracidade daquilo que estamos falando quando as coisas são intrínsecas. Agora, quando o Ezequias vira a parede e ele está solito falando para Deus: ser servido de te lembrar, que tenho andado segundo a tua palavra, tenho sido fiel, tenho falado verazmente segundo o meu coração, segundo a verdade. Então ele estava dizendo para Deus que conhecia o interior. Então é bonito também a oração de Ezequias. E agora o próprio Deus está dizendo para Satanás: tem observado meu servo Jó? E aí, a partir daí, ele fala do caráter de Jó, as características inerentes ao caráter de Jó. E é isso que nós vamos estudar nesta lição. Então, aqui no primeiro tópico, temos a questão da integridade, da sinceridade. Jó era um homem íntegro, um homem sincero. Esta palavra sincero, principalmente de algumas línguas anteriores, eu acredito que seja o latim, algumas pessoas dizem que na antiguidade as obras de arte, os vasos ou qualquer outra escultura, às vezes aparentava um defeito, uma rachadura, um buraco, uma flecha, alguma coisa assim. E o escultor tapava aquela irregularidade com cera. Então, às vezes, essas obras de arte vinham com alguma rachadura, alguma fresta, algum defeito. E as pessoas costumavam pôr cera sobre elas, para tapar, para maquiar, para que os compradores, os clientes não observassem o defeito daquela estrutura. Mas com o passar dos anos, o passar do tempo, a cera derretia ou se acabava ou saía de qualquer uma outra forma, e o defeito sempre aparecia. Então as pessoas viam que havia um defeito. Então por isso que surgiu a expressão no latim sem cera, ou sincera, né? Sincera, sincera. Então isto é, quando a Bíblia apresenta Jó como um homem sincero, não havia cera, não havia maquiagem.
não havia uma vida paralela, pública e outra particular, como algumas pessoas levam uma vida assim. Na presença da igreja, na presença dos amigos, da liderança, ele tem uma postura. Fora dela e longe dela, uma outra postura. Então não era esta a atitude da vida de Jó. Ou até mesmo a gente pode usar elementos da atualidade para mostrar de fato como que era esta sinceridade de Jó, para ficar mais fácil o entendimento dos nossos alunos. Por exemplo, hoje as pessoas, para postarem fotos no Instagram, no Facebook, usam os filtros. E o filtro, geralmente, ele tira as manchas do rosto das pessoas, deixa elas mais novas, uma pele mais bonita, a feição, os defeitos facial de uma foto, esses filtros podem tirá-los. E a pessoa aparenta ser uma coisa, quando na realidade ele tem aquelas manchas, ou ela tem esses defeitos da face. Então, Jó não tinha isso, ele não precisava de filtros, ele era o que era em casa, na rua, com os amigos, na sociedade. Por isso a Bíblia o apresenta como um homem sincero, um homem totalmente íntegro, integridade. Ele era nesse sentido, nesse aspecto de integridade para com todos, principalmente para com Deus, que o levou Deus a dar testemunho dele. O segundo ponto era reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico, Yassã, tem um sentido de alguém justo, alguém direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego ametos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uza era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Às vezes a Bíblia usa alguns exemplos para mostrar a retidão, para mostrar sem falhas, quando ela nos alerta que andar no caminho da verdade, andar nas leis do Senhor, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mostrando que a vida cristã ela não deve ser pautada por inseguranças, o famoso ficar em cima do muro, mas devemos ser aquilo que de fato somos, trilhar um caminho reto. Um outro detalhe que a Bíblia mostra, ou que a história de Jó nos ensina, é sobre a irrepreensão. Observe que para uma pessoa ser irrepreensível, ele não comete falhas. Porque se estamos cometendo falhas, seja no trabalho, sempre estamos recebendo a repreensão do patrão. Se é em casa, se cometemos falhas, estamos recebendo a repreensão da família. Se é da igreja, cometemos falhas na obra ou em nossa relação com os ministros ou com os membros da congregação, nós somos suscetíveis à repreensão. Mas a Bíblia disse que Jó era irrepreensível. Não havia nada nele que pudéssemos chamar a atenção, dar uma reprimenda nele. E isso Paulo ele possuía quando disse isso para os Tessalonicenses. Ele disse: vós e Deus, Tessalonicenses, sois testemunhas de quão santa, justa, pia e irrepreensível me portei para convosco os que crestes. Então, se Paulo levava uma vida santa, uma vida justa, uma vida pia, ele era irrepreensível. Então, ninguém poderia colocar o dedo nele e chamar a atenção por algo que ele fizesse errado. Então, por isso que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar nessas questões da irrepreensão, do comprometimento, da sinceridade, da retidão, como Jó também era digno de imitação. Então a irrepreensividade deve estar na vida de todos nós. Pelo menos nós devemos buscar isto, viver uma vida sem repreensão, ser irrepreensível nesses aspectos de caráter, de integridade cristã. Terceiro ponto, temente a Deus e desviava-se do mal. Observe que Jó, ele até observava o mal, ou sabia detectar aonde estavam as coisas más. Mas o texto fala que ele desviava-se. Há pessoas que não conseguem se desviar do mal. Há pessoas que não conseguem distinguir o que é bom, o que é ruim. E Jó conseguia ver aquilo que é mal e desviar dele. Nós devemos observar o que é ruim para a vida cristã, para a nossa comunhão com Deus, e sair de uma forma, esquivar-se do mal, como o caso de Jó.
Outro ponto é que ele era temente a Deus. Então era um dos homens mais sábios por ser temente a Deus. Que é diferente de ter medo. Temente é ter compromisso com aquilo que ele assumiu perante Deus. É saber de fato para que veio. Ou saber ou conhecer quais as características que nós devemos buscar para a nossa vida para ter o favor divino. E Jó sabia disso. Por isso que o próprio Deus dá testemunho para Satanás. Ele observasse meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Então Jó possuía essas características e Deus, então, é quem dá o testemunho sobre a vida de Jó. E um dos pontos interessantes é porque ele era sábio, né? Porque o próprio Salomão diz, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É o que Jó já praticava. Ou aquilo que o próprio Salomão disse, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, ele era um homem sábio, como nós vamos ver agora no segundo tópico da lição. Um homem sábio e próspero, um conselheiro sábio. Então nós observamos que Jó era uma pessoa que dava conselhos. Ele estava nas praças da cidade, aconselhando os mais novos, aconselhando os da sua idade, aconselhando os mais velhos. Um conselheiro. Dava conselho para as suas famílias, deu conselho e repreendeu até a sua mulher. Então era um conselheiro sábio. Sábio porque ele tinha o temor de Deus. E quem tem o temor de Deus tem o princípio da sabedoria. E como nós vamos observar aqui, ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior que todos do Oriente. Há muitas pessoas que são ricas, mas não são sábias. E Jó foi um homem rico e foi sábio. Soube administrar aquilo que tem. Muitas pessoas não sabem administrar o que tem. Muitas pessoas até que não temem a Deus, não conhecem a Deus, não sabem o porquê das riquezas na sua vida. Tem muitas coisas, tem muitos bens, mas não tem a felicidade, não tem a alegria, não tem a esperança e nem sabe ajudar as pessoas carentes com aquilo que ele possuiu. Que é o contrário de Jó, que sabia fazer uso daquilo que Deus lhe deu e até abençoava os seus empregados, como o texto da Bíblia diz. Além de dar a sua paga, isto é, o seu salário em dias, ele dava um pouco mais do que o seu salário. Então era um homem bom, um homem reto nos seus negócios, e a Bíblia apresenta desta forma. Então ele era um homem, um dos sábios do Oriente, um dos homens mais sábios do Oriente, com todas as riquezas que ele possuía, mas também tinha uma sabedoria divina que ajudava nos conselhos. As pessoas recorrentemente iam até Jó para receber os conselhos que ele dava para a sociedade. Um homem próspero, o homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero, que tem diferença entre prosperidade e riqueza. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em uma fazenda ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Então era um homem próspero. Então nós observamos um detalhe aqui. Por ele ser próspero, a prosperidade que está dizendo aqui não é somente a prosperidade financeira, mas a prosperidade familiar. Porque ele tinha uma família ideal, 10 filhos, naquele período era uma família ideal, e ele tinha essa família ideal. Tinha bons conselhos, era sábio, então um homem de fato que era rico e próspero. E o terceiro ponto ainda diz, para complementar essa prosperidade, uma prosperidade baseada no ser e não no ter, que é o contrário do que a teologia da prosperidade tem falado. Tem colocado sentido simplesmente no ter e não no ser. Muitas pessoas querem casas, querem carros, querem contas bancárias gordas, mas não querem ser fiéis a Deus. E a vida de Jó não é embasada somente no ter. Ele valorizava muito mais a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, do que aquilo que ele possuía. Que é totalmente o contrário do jovem rico, que amava as suas riquezas, que não conseguiu desfazer-se dela para seguir a Cristo, colocar o amor em Deus, em Jesus. Ele não fez isso.
Pode observar que o texto não mandou Zaqueu vender os seus bens, porque o coração de Zaqueu não estava nas riquezas. Mas ele mesmo, depois que conheceu Jesus, que o amor maior era de Jesus, ele se dispôs. Ele disse, se porventura eu defraudei alguém, vou restituí-lo quadruplicadamente. Mas para o jovem rico, Jesus sabia que ele não queria uma vida íntegra, não queria uma vida próspera, que ele amava as riquezas que possuía, de tal forma que ele precisava optar se de fato amava a Deus ou as riquezas, e ele optou pelas riquezas. Agora nós observamos que a prosperidade da vida de Jó era uma prosperidade baseada no ser. O que ele era? Uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa fiel, e foi isso que fez com que as bênçãos materiais o cercassem. O próprio diabo reconhece isso. Tu cercar-te de bens. E por que o Senhor Jesus cercou ele de bens? Por causa que ele era fiel, era temente, era reto, era justo. E Jesus, esse texto está em consonância com o que Jesus disse em Mateus 6,33, quando ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Que essas? Quais são essas coisas expressas neste verso? Nós precisamos contextualizar o versículo, e os versículos anteriores, quando Jesus começou a dizer e a ensinar, não ajunteis tesouro na terra, onde as traças consomem e os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde o ladrão não mina nem rouba, nem a ferrugem, nem a traça consomem. E ele vai dizendo, porque estáis ociosos com o que é haver de beber, com o que é haver de comer, com o que é haver de vestir? Olhai para os lírios dos vales, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu vestir-se como eles. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e o Pai do céu não lhe deixa faltar o alimento de cada dia. Aí que vem o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, quais são essas coisas? O ouro, a prata, o comer, o beber, o vestir, isto é, as coisas materiais, a bênção financeira, ela vai cercar aquelas pessoas que de fato são íntegras, que buscam o reino e a justiça, que são retos, que são tementes, que são sinceros. Mas e as pessoas que não temem a Deus, não são retos, não são sinceras e têm riqueza, simplesmente são ricos, mas não são prósperos, não têm Deus na vida ou a bênção de Deus sobre ele. Então por isso que a lição está fazendo esta diferença entre aqueles que são ricos e não são prósperos. Só tem as riquezas materiais e vivem em função delas. E Jó não vivia em função delas. Até porque a prosperidade bíblica vai além das questões materiais. Nós observamos em Gênesis quando o texto diz assim, que o Senhor era com José e o abençoou na terra do Egito. Que bênção que é essa? Que José era escravo, trabalhava sem dinheiro, sem salário, não tinha direitos a nada, não tinha os direitos trabalhistas na época. O escravo não tinha direito nem a chinelo, porque chinelos no Egito era sinônimo de autoridade. Não tinha férias, não tinha salário, não tinha carteira assinada. Que prosperidade é essa? Mas a prosperidade de José começa no âmbito espiritual. Ele era reto, era fiel, era honesto, e tudo que ele punha as mãos, Deus o prosperava. Nós observamos quando a patroa chegou a ele e pediu que ele entrasse a ela, tivesse relações com ela. E ele não vai dizer, eu não posso fazer isso com meu patrão, que me confiou, eu não posso traí-lo. Ele não disse isso. Mas ele disse assim, como cometeria tamanho mal contra Deus? Ele tinha a responsabilidade da comunhão com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus, tem compromisso com o patrão. Quem tem compromisso com Deus, tem compromisso na igreja, tem compromisso na escola, tem compromisso com os pais, porque Deus está em primeiro lugar. E quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, nós obedecemos o princípio da autoridade espiritual, da cobertura espiritual. E daí nós vamos estar submetidos à família na obediência, submetidos aos patrões, à sociedade, à igreja, e a bênção de Deus chega. Então por isso que a prosperidade de Jó era baseada no ser, ele era. E depois destas fidelidades ele possuía as riquezas, um dos homens mais ricos do Oriente. No terceiro tópico, nós temos um homem de profunda piedade pessoal, um homem dedicado à família. Nós observamos que os filhos de Jó, quando faziam as festas, Jó ia, levantava um altar
em busca da oração intercessória, fazia intercessão pelos seus filhos, dizendo, porventura meus filhos possam ser que tenham pecados contra Deus, e rogava o perdão. Então, um homem que dedicava a família, era um pai intercessor. Nós não vemos isso na vida de Eli. Eli, que tinha 2 filhos que faziam atrocidades dentro de Israel, apesar de serem sacerdotes, cometiam adultérios, transgrediam as leis nas ofertas e pela culpa. E o profeta chegou e disse a Eli que Deus iria tirar da casa dele o sacerdócio por causa dessas atitudes dos filhos dele. E nós não vemos Eli levantando um altar como Jó, intercedendo pelos filhos, pedindo perdão, ou até mesmo chamando a atenção dos seus filhos, reunindo com eles, aconselhando-os. Não está escrito isso na Bíblia. Parece que era um pai conivente. Quando Samuel também disse isso a Eli, que Deus iria tirar, iria cessar a promessa, que a casa de Eli para sempre seria um estatuto perpétuo no sacerdócio, ele disse, seja feito a vontade de Deus. Mas não pediu perdão, não levou um conselho aos filhos. Ele, como pai, poderia chegar aos seus filhos e repreendê-los ou aconselhá-los. Como sacerdote, poderia abrir as leis e ensiná-los. Mas ele não fez isso. Ele foi um pai negligente. Não esteve presente no altar da intercessão, no altar da oração e da intercessão pelos seus filhos, como Jó fazia. Então, Jó é um exemplo para as nossas famílias, que nós devemos interceder pelos filhos, orar pelos filhos, pela salvação deles, pelos progressos deles, ou até mesmo pelos pecados, pelos erros, e trazê-los de volta. Porque nós vemos o texto da Bíblia Sagrada, quando em Êxodo Deus diz assim, Moisés, vai ao povo de Israel e fala aos filhos, para que guarde as palavras que hoje te ordeno, e delas falarão assentados, andando, deitando, caminhando pelo caminho, escreva nos umbrais, escreva nas mãos, inculca isso nas crianças. Por quê? Porque quando as crianças obedecem aos pais, obedecem a Deus, eles têm promessas na sua vida. Como Paulo disse, filhos, sede obedientes a vossos pais, porque este é o mandamento com promessa. Qual é a promessa do mandamento de ser obediente, de honrar os pais? A promessa é para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando nós olhamos as famílias desestruturadas, famílias que não têm a figura do pai ou a figura da mãe, na maioria das sociedades brasileiras sempre há famílias desestruturadas. As crianças crescem sem esse referencial, sem uma ordem, sem a obediência, sem a honra dos pais e sem a honra das mães, ou sem honrá-los. Eles vão para as drogas, vão para os vícios, vão para a criminalidade. E nada vai bem, porque eles não têm promessa, porque não estão cumprindo o mandamento de honrar e de obedecer os pais. Então eles não têm promessa. E não vai bem na faculdade, não vai bem na vida social, não vai bem na vida financeira, não vai bem na vida de relacionamentos, não vai bem em nada. Porque eles não têm a promessa. E não vivem muito tempo. A maioria dos nossos jovens morrem de acidentes, morrem pelas drogas, morrem com o tráfico, morrem em troca de tiro pela polícia. Isso diariamente nós estamos vendo a juventude sendo mortas porque não estão debaixo de um princípio bíblico que fornece a proteção. Agora, todos aqueles que viveram debaixo de uma proteção, de um princípio bíblico, como Isaac, que viveu bem e entrado em dias, cumpriu a promessa na sua vida, Jacó, tantos outros nós poderíamos citar, que, como Salomão, como Davi, morreu velhos e entrado em dias, porque tinham um referencial, tinham uma promessa, tinham quem honrar e quem obedecer, cumprindo o princípio bíblico. O segundo ponto, do terceiro tópico, um homem de moral e de piedade. Então Jó é um homem que tinha moral e era piedoso. Os seus padrões morais, ele sabia o que era certo, o que era errado. Isso aí cada um de nós temos dentro de nós, a consciência, ela está aprovando ou reprovando as nossas atitudes. Paulo disse que aos romanos, que os judeus que não têm para si a lei, eles têm a lei arraigada no seu coração, que aprova ou desaprova aquilo que eles praticam. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós precisamos desenvolver esse padrão moral, porque é o tribunal que Deus colocou dentro de nós para julgar, para aprovar ou desaprovar as nossas atitudes. Mas Jó tinha isso e, além disso, era um homem piedoso, contrário de impiedade, um homem que conseguia se compadecer, era a compaixão.
É isso que nós vemos na vida de Cristo, uma pessoa que se compadecia das outras. Isto é, se colocar no lugar da outra, sentir a dor que as outras pessoas estão sentindo. Ele chegou no túmulo de Lázaro, ele chorou. Quando Marta e Maria choravam, isto é, sentia a dor que eles estavam sentindo. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Ele se torna o verbo encarnado, para experimentar o que é a vida humana na carne. Passou sede, passou fome, passou sono, enfrentou tempestades, injustiças, sentiu a dor do sofrimento e a dor da morte, para poder se compadecer de cada um de nós. Então Jó tinha esse compadecimento das pessoas, se compadeceu delas. E a igreja é o contraponto desse mundo. Enquanto Paulo diz para Timóteo que esse mundo aí, as pessoas são irreconciliáveis, iracundos, não conseguem ter afeição natural, não consegue sentir nada para com o outro, nem perdoar, a igreja é o contraponto. A igreja ama as pessoas, abraça, tem afeição, perdoa, ajuda, se compraz do seu próximo. Este é o papel da igreja, como era o exemplo de Jó para a nossa vida. E um homem de vida consagrada. Jó tinha uma vida totalmente consagrada, isto é, separada para Deus. Uma vida separada, consagrada. Está com uma vida separada para Deus, isto é, a santificação. A vida santa é uma vida separada. Ele estava em uma sociedade, mas não era influenciado pela sociedade. Estava na sociedade, mas em vez das influências virem de fora, ele influenciava as pessoas. As pessoas percebiam que ele era diferente. Ele estava dando conselho, tinha uma vida pia, a sua família era separada. Por mais que estivesse em uma sociedade, a influência não era de fora para dentro, mas de dentro para fora. As pessoas sabiam da existência de Jó, sabiam do que ele era capaz, sabiam das suas atitudes, das suas qualidades. Assim também é a igreja na atualidade. Estar separado no mundo é não se contaminar com as questões do mundo. Estar separado, uma vida consagrada, uma vida santificada, é uma vida que, em vez de nós sermos influenciados pelas filosofias mundanas, pelos conceitos de sexualidade que o mundo oferece, pelos conceitos de família que o mundo tem, que existem diversas famílias, diversas formas de amar, e tem influenciado muitas pessoas, nós é quem devemos influenciá-los, mostrando o conceito bíblico de família, conceito bíblico de relacionamento, conceito bíblico de amor. Enquanto as pessoas estão aí influenciando os demais em relação ao aborto, nós vamos, através da Bíblia, influenciar esse mundo, o valor dela. Não devemos ser influenciados pelo aquilo que o mundo oferece para as pessoas, mas nós somos o sal deste mundo. O sal é isto, é o contraponto. Nós vamos contra tudo aquilo que o mundo apoia, que desacordam com a palavra de Deus, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos levantar essa voz profética desse mundo, como Jó era, assim como Deus deu testemunho de Jó. Nós precisamos ter essa qualidade. Quem de nós poderíamos dizer, como disse Ezequias, quando o profeta Isaías disse: vai morrer, põe a tua casa em ordem. E ele virou para a parede e disse: ser servido de te lembrar, que andei segundo os teus preceitos, falei segundo o meu coração, falei verazmente segundo o meu coração. Quer dizer, ele era uma pessoa verdadeira. Ele estava dizendo isso para Deus, não estava dizendo para as pessoas. Para Deus que conhece. Deus conhece o nosso íntimo e sabe quem somos de fato. Então ele tinha uma vida íntegra. Agora Deus é quem dá testemunho de Jó. Agora a pergunta é, será se Deus daria testemunho da nossa vida espiritual hoje? Ou nós teríamos coragem de chegar para Deus e falar como disse Ezequias? Quais seriam as nossas atitudes em relação às influências que o mundo tem contra a igreja hoje? Muitas pessoas têm deixado se influenciar pelos conceitos mundanos, preceitos mundanos. E nós devemos influenciar este mundo com amor, com honestidade, com a moral. Muitas pessoas têm dito que Jó levou uma vida de fracasso. Jó fracassou, perdeu tudo, além de ser fiel. Que perca! Eu não vejo perca na vida de Jó. No que ele perdeu? Ele ganhou. Porque de fato o cristianismo é isto. Jó demonstra o que é ser um... Então Jó perdeu no quê? Alguns dizem que ele perdeu, houve uma perca, que não valeu a pena todo aquele sofrimento. Por que não? Se vida cristã é isso, de fato, para a teologia da prosperidade,
eles não gostam desta vida de Jó, uma vida de sofrimento, com ausência de pecado, sendo fiel. Porque a teologia da prosperidade mostra uma vida sem dores, uma vida sem pobreza, uma vida sem o sofrimento, uma vida totalmente baseada no ter do que no ser, é o que prova o contrário da vida de Jó. Então Jó sim é exemplo da cristandade, é o exemplo da fidelidade. Porque ali demonstra que ele servia a Deus não por aquilo que Deus o cercava. Se fosse isso, Satanás tinha razão. Ele servia a Deus de fato porque amava a Deus e sabia o que queria. A vida dele não era pensando somente nesta vida pobre, como a filosofia só vê o homem nessas questões. Não adianta as pessoas viverem anos e mais anos tendo reflexões, pensando filosoficamente, adquirindo conhecimento, inteligência, sabedoria, sendo que a vida será somente neste estado material. Mas ele mesmo diz, eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Isso demonstra o conhecimento no futuro, na esperança, na vida após isso. Então a vida cristã não se resume nesta vida miserável. A vida cristã se resume numa vida com Deus, uma eternidade com Deus. E Jó é o exemplo claro do que é de fato o seu cristianismo. O cristianismo é isso. Jesus não prometeu uma vida sem sofrimento. Jesus não prometeu rosas sem espinhos. Jesus não prometeu uma vida cristã sem a cruz. Nada disso. Ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Os seguidores de Jesus carregam a sua cruz. Isto é cristianismo. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Apesar das aflições, apesar dos sofrimentos, apesar dos Jós da vida estarem enfermos, estarem sem dinheiro, estarem em uma vida miserável, estarem sendo achincalhados pelos outros com uma vida paupérrima, os Jós da vida de hoje ainda acreditam em Deus e na sua promessa, acreditam na palavra e desenvolvem a sua fé e a sua fidelidade, porque cristianismo de fato é isto. Senão, do contrário, Pedro não teria dito, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Será se existe alguém passando pelo vitupério? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isto é cristianismo. As pessoas do primeiro século passaram pela espada, morreram pelos leões, pelos gladiadores, pelos rios, pelos fogos. Agora, eles são considerados heróis por isso, em detrimento a outros que escaparam da espada, escaparam dos leões, escaparam do fogo, da água, dos gladiadores, também são heróis. Mas os que passaram por isto e se consumiram pelo fogo, pelos leões, pela espada, pelas fogueiras, os mártires também são cristãos. Isto é cristianismo. E Paulo diz isso, que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no coração. É o que Jó tinha, amor no coração, amor a Deus acima de todas as coisas. Porque se cristianismo fosse esse mar de rosa que a teologia da prosperidade apregoa, defende, a Bíblia estava errada. Porque o próprio Paulo ele chega a dizer, o que nos separará do amor de Cristo? Será a espada, a fome, a nudez, a altura, a largura ou a profundidade? Ele diz, nada nos separará do amor de Cristo. Isto é, o cristão pode passar por isso. Uma vida cristã é exatamente essa, passar pelo sofrimento, sofrer tudo, perder tudo, inclusive a saúde, mas não se separar do amor de Cristo. Isso é cristianismo. Pode observar que o final da vida de Jó, vocês não leram? Ele foi dobrado no que tinha. Se ele tinha 7.000 camelos, foram para 14.000. 500 juntas de boi foram para 1.000. Houve o dobro, não nos filhos. Os filhos ele recebe os 10 filhos. Por quê? Porque filhos não se perdem, eles estão lá. Pode observar que lá ele vai encontrar, ou ele encontrou, os 10 filhos que estavam com Deus e recebeu mais 10. Foi duplicado sim.
De qualquer forma, ele recebe em dobro tudo. Todos os bens materiais, os filhos também, porque ele recebeu outros 10, ele não perdeu os 10. Ele ganhou porque estavam com Deus. Então isso é cristianismo. Então, alunos, pensem nisso, professores, reflitam sobre isso e leve a verdade do Evangelho para a sala de aula, para que possamos seguir o exemplo do Jó. Deus em Cristo te abençoe e uma boa aula.